Como acalmar uma criança de maneira segura e eficaz para que ela pare de chorar? Finalmente chegou o verão, chegou o tempo quente e bom. Esta é uma excelente oportunidade para começar a acalmar seu filho, especialmente se ele frequentemente sofre de resfriados. Meus assinantes sabem que uma das principais causas de resfriados é o estresse, que é uma reação própria em resposta ao superaquecimento. Ou seja, se a criança superaqueceu muito, se ela congelou ou se ficou assustada com alguma situação relacionada ao superaquecimento, por exemplo, molhou os pés e os pais a convencem, constantemente martelando em sua cabeça que você molhou os pés e agora vai ficar doente. Em geral, seja do próprio superaquecimento ou do medo das consequências que estarão ligadas ao superaquecimento, a adrenalina é produzida, um hormônio que nos faz correr e fugir de uma situação estressante. Mas a ação lateral dessa adrenalina é o espasmo dos vasos respiratórios e a desativação da formação de muco em nossas membranas mucosas respiratórias, que desempenha diretamente uma função protetora e é o principal componente de nossa imunidade local. Então, por algum tempo, o muco para de se formar. E se um micro-organismo ou vírus entra neste momento, as bactérias na membrana mucosa de nossas vias respiratórias, então ficamos doentes com pneumonia. Portanto, o endurecimento, ele treina a criança, não importa, adulto, qualquer pessoa, o endurecimento ensina a não reagir ao estresse, a não reagir à liberação de adrenalina em resposta ao superaquecimento ou a qualquer situação relacionada a calafrios, pés molhados e assim por diante. Para começar, vou te contar sobre os princípios do endurecimento seguro. Normalmente prescrevo endurecimento relacionado a procedimentos aquáticos, por isso os princípios também envolverão o uso da água. E o primeiro e mais importante princípio é a redução gradual da temperatura da água com a qual vamos endurecer a criança. A primeira vez que usarmos a água, vamos torná-la um pouco menos quente do que a criança normalmente toma banho. E todos os dias vamos gradualmente, muito lentamente, quase imperceptivelmente, reduzir a temperatura da água até chegarmos à temperatura com a qual vamos endurecer diretamente a criança. O segundo princípio é o tempo de exposição. Deve ser de 5 a 10 segundos. Ou seja, não é um tempo de exposição contínuo, é um curto período de tempo que, em princípio, não vai sobrecarregar a criança e será seguro para ela. Eu recomendo começar com 4 a 5 segundos e gradualmente adicionar 1 segundo a cada semana até chegarmos a 10 segundos. Ou seja, o tempo final que vamos expor à criança será de 10 segundos. O próximo princípio são procedimentos diários. Procedimentos. É importante realizar procedimentos todos os dias para que a criança desenvolva o hábito. O hábito geralmente se forma em crianças, em qualquer pessoa, ao longo de 30 a 40 dias. Se nos dedicarmos a algo diariamente, criamos um hábito. Por que é importante formar um hábito? Para que a criança comece a sentir prazer nessas atividades. O mesmo se aplica aos adultos. Se você mesmo fizer esse procedimento de gargarejo, será muito útil, é muito bom para começar o dia. Falaremos mais sobre isso um pouco mais tarde. Então, para que a criança desenvolva uma boa relação com este procedimento, ela precisa praticá-lo todos os dias, pelo menos por 30 a 40 dias, e, idealmente, manter este procedimento de gargarejo em sua vida por muitos e muitos anos, e quando ela estiver consciente, já estará acostumada a isso e realmente sentirá tal prazer que não poderá mais recusar. E isso trará saúde, energia e outros bons momentos para ele. O próximo princípio é falar com a criança durante o procedimento que a água fria traz saúde para a vida do seu pequeno. Ou seja, falamos durante o banho do bebê com água fria, dizemos a ele que a água fria nos traz saúde e nos mantém saudáveis. Isso é importante para que a criança também desenvolva a convicção de que este procedimento é benéfico e que realmente é necessário para ela. O próximo princípio do banho seguro é a reação adequada às situações. Por exemplo,
quando a criança não dormiu bem e não quer realizar o procedimento de banho naquele dia. Ou seja, ele começa a fazer birra dizendo que não vai, que não quer. E é muito importante não excluir o procedimento de banho nesse dia, mas fazê-lo apenas tornando a água um pouco mais quente do que o normal. Temperatura acima da média, porém não muito elevada. E explicamos ao nosso querido filho que hoje faremos este procedimento, mas apenas tornaremos a água um pouco mais quente. E ainda assim passamos por isso. Para que a criança desenvolva este hábito, não podemos perder um único dia. Apenas neste caso, a criança gradualmente começará a desfrutar deste procedimento e realmente obterá o benefício necessário. O tempo do procedimento é um dos princípios da irrigação segura. É amanhã. A criança acordou, escovou os dentes e depois disso a colocamos na banheira e ligamos a água fria. E continuamos a endurecer imediatamente de acordo com os princípios seguros de endurecimento eficaz e benéfico. O próximo princípio é secar a criança depois de a termos borrifado com água fria. Ou seja, secamos o corpo com toalha e a cabeça com secador. Muitos pais têm medo de lavar a cabeça do bebê de manhã, pois precisam sair, ir ao jardim de infância ou a outros lugares. Por isso, se não quiser secar o cabelo com o secador, recomendo usar uma touca de banho. Porque é útil se envolver com a irrigação pela manhã. Porque de manhã isso desperta o corpo e o faz funcionar melhor, traz uma certa carga de energia. Adultos, definitivamente tentem se lavar com água fria pela manhã, seguindo os princípios de endurecimento. Vocês sentirão um aumento de força, despertando-os não pior do que o café. Você fará tudo mais rápido pela manhã, porque terá um aumento de vivacidade e um aumento de força para fazer todas as suas tarefas que você precisa fazer nesse dia. Portanto, eu recomendo tente. Mas à noite, esse procedimento não é útil para todos, porque isso perturba a criança, se falarmos sobre crianças. Ele pode dormir pior depois disso. Isso é um estresse para o sistema cardiovascular. Portanto, para adultos, por exemplo, que têm problemas cardíacos ou problemas de pressão arterial, não é recomendado fazer este procedimento à noite. Mas de manhã temos a predominância da influência parasimpática do sistema nervoso. Então podemos usar a manhã para essa situação de estresse para acordar a pessoa. E considerando que a parasimpática, ao contrário, retarda um pouco a ação do sistema cardiovascular, então esse despertar, esse pequeno pico de adrenalina que vamos experimentar pela manhã, será basicamente seguro para a saúde. E até mesmo com o coração, esses procedimentos pela manhã são basicamente permitidos pelos cardiologistas. Claro, não é com alguma água gelada estressante, mas apenas com um pouco de água fria. Isso é até considerado um treino para os vasos sanguíneos, por isso os adultos definitivamente deveriam tentar e se envolver em endurecimento. Estudamos com você os princípios do endurecimento seguro de uma criança e agora estamos prontos para o método em si. Eu divido todo o procedimento de endurecimento até a transição para, digamos, o método que pode ser mantido em uma base constante neste intervalo de tempo em 6 etapas. 6 intervalos de tempo, cada um dos quais é igual a uma semana. Na primeira etapa, esfregamos os pés da criança com uma toalha embebida em água fria. Ou seja, a criança acordou, se lavou, escovou os dentes, nós molhamos uma toalha com água fria e esfregamos os pés da criança. Fazemos isso na primeira semana. Na segunda semana, enxaguamos os pés da criança diretamente do chuveiro com água levemente fria. Lembre-se dos princípios de redução gradual da temperatura da água. Na terceira semana e etapa, subimos até a cintura. Na quarta semana, subimos até o abdômen. Na quinta semana, já subimos até o peito. E na sexta, a semana final, já estamos acostumando a criança ao banho completo com água fria. Lembre-se dos princípios de aclimatação segura. O procedimento não deve durar mais de 10 segundos e aumenta-se gradualmente de 4, 5, 6 segundos e assim por diante. Não se esqueça, isso é crucial.
Portanto, quando já chegamos ao ponto em que lavamos a criança inteira e completamente, e neste estágio, digamos, já passamos para o uso constante de aclimatação. Se você gostar disso, e tenho certeza que você e seu filho vão gostar se começarem a fazer isso. Se você não quer secar o cabelo do seu filho, lembre-se, você pode usar uma touca de banho. Agora você sabe sobre o método de calafetagem, sobre os princípios de uso seguro. Eu recomendo fortemente que, se, claro, a criança não está sofrendo de alguma condição debilitante no momento, comece a praticar o endurecimento seguro imediatamente a partir de amanhã. Em caso de dúvidas, utilize os comentários. Procuro responder a quase todos os comentários. Se você ainda não se inscreveu no meu canal e seu filho está frequentemente doente e você está cansado das constantes corizas do seu filho, da tosse constante, de otites, adenoidites, certamente se inscreva. Desejo a você um bom dia, muita saúde. Nos vemos. Até mais.